Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 14, a história deuteronomista, resposta a catástrofes 1 e 2 Reis. Capítulo 2, as tensões em Reis 1 e 2. À medida que avançamos de Samuel agora para 1º e 2º Reis, vemos que esses livros, 1 e 2 Reis, contêm a história de Israel, desde a morte do rei Davi até a queda de Judá, em 587 e 586, e exílio na Babilônia. Estes livros também parecem ser baseados em fontes mais antigas. Algumas delas são explicitamente identificadas. Eles vão se referir às vezes a essas obras que, evidentemente, foram posteriormente perdidas. Mas eles se referem ao livro dos Atos de Salomão, ou o livro dos Anais dos Reis de Israel, ou o livro dos Anais dos Reis de Judá. Anais e crônicas foram mantidos regularmente nas cortes reais em todo o Oriente Antigo. Não há nenhuma razão para pensar que isso também não tenha sido feito no ambiente de Israel. Esses anais geralmente listavam eventos importantes do reinado de um determinado rei. Eles tendiam a ter uma narrativa deles, e o início dos 16 primeiros capítulos de 1º Reis tem esse tipo de sensação. Não um monte de narrativa, é realmente reportagem dos acontecimentos. Começamos em 1º Reis, versículos 17 a 22, e os primeiros 9 capítulos de 2º Reis, há um afastamento desse gênero, esse estilo de relato dos acontecimentos do reinado de um rei. Você tem narrativas mais desenvolvidas nessas fontes, e essas narrativas geralmente apresentam profetas. Então, isso nos guia muito bem no nosso estudo dos profetas, que começa na próxima palestra. Algumas das narrativas, evidentemente, teriam circulado de forma independente, em especial as histórias provavelmente sobre Elias e Eliseu. Esses zelosos profetas exclusivistas de Yahvé, eles foram provavelmente heróis locais, e essas histórias circularam de forma independente, mas elas passaram a ser incorporadas em uma estrutura que conforma essas fontes, para a ideologia e a perspectiva religiosa do historiador deuteronomista. 1º Reis, capítulo 2, é uma cena da morte. Tem instruções do leito de morte de Davi a seu filho Salomão. Ele diz a Salomão para matar todos os seus rivais e adversários. E no versículo 12 lemos: E Salomão se assentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. E parece que nesse momento, as 3 crises que temos observado no livro de Samuel, na abertura de 1 Samuel, as 3 crises que notamos são resolvidas. A crise da sucessão é resolvida. Davi é sucedido por seu filho, Salomão, e todos os reis de Judá pelos próximos 400 anos. Na verdade, até a destruição em 586, todos esses reis serão da linhagem de Davi. As crises militares parecem agora ter sido resolvidas. Nós tivemos muitos êxitos militares e diplomáticos, e Israel parece estar segura. E também a crise religiosa que mencionamos está resolvida. A arca foi retomada dos filisteus, ela foi levada a Jerusalém e ela foi instalada em Jerusalém. E agora, um magnífico templo está previsto para abrigar a arca e ser um local para o culto central de toda Israel. Mas a resolução dessas crises veio com um custo. Elas produziram mudanças fundamentais na sociedade israelita. De uma confederação frouxa de tribos, por mais idealista que essa imagem fosse, mais de uma confederação de tribos unidas por um pacto, agora temos uma nação com um governo central forte, que é liderada por um rei. E este rei parece desfrutar de uma aliança especial com Deus. Ao invés de líderes carismáticos que se levantam à medida que a necessidade surge e desaparecem, agora temos reis permanentes de uma única família. E preservadas nas fontes bíblicas está uma tensão. Uma tensão entre as velhas ideias da Confederação da Aliança, que podemos chamar de teologia do pacto, e a nova ideologia da monarquia. Esta nova ideologia real combina lealdade a Deus e lealdade ao trono, de modo que a traição ou rebelião contra o ungido de Deus também é apostasia. É também uma rebelião contra o próprio Deus. Os dois se misturam. Há um estudioso chamado John Levenson. Eu falei sobre ele antes, em conexão com a Aliança do Sinai, mas este livro maravilhoso chamado Sinai e Sião. Nesse livro ele realmente justapõe essas duas ideologias. Ele aponta para esta tensão profunda entre a teologia do pacto e a ideologia real. Na teologia do pacto, Yahvé é o único rei. Ele tem uma relação direta, suzerano-vassalo com o povo. Assim, Israel é o objetivo da teologia do pacto. Portanto,
A teologia do pacto implica quase automaticamente uma visão um pouco negativa da monarquia. E é isso que temos visto aqui e ali no livro de Juízes e Samuel. A monarquia é, na melhor das hipóteses, desnecessária e, na pior das hipóteses, uma rejeição a Deus. No entanto, apesar desta resistência ou desta crítica, a monarquia, a realeza, é estabelecida em Israel. E Levinson vê a ideologia real que se desenvolveu para apoiar esta instituição como uma grande revolução na estrutura da religião de Israel, onde a aliança do Sinai foi contratada entre Deus e a nação, a aliança davídica é contratada entre Deus e um único indivíduo, o rei. A aliança com Davi, outro estudioso, Moshe Weinfeld, que eu já mencionei antes, ele descreve a aliança com Davi como um pacto de concessão. Esta é uma forma que também encontramos no Antigo Oriente Próximo. É uma concessão de uma recompensa por um serviço leal e ações. E assim, Deus recompensa Davi com a sucessão de uma dinastia sem fim. É um pacto de concessão. Ele lhe concede essa dinastia sem fim em troca de sua lealdade. E o contraste com a aliança do Sinai é muito claro. Onde a aliança de Israel com Deus no Sinai tinha sido condicional, é premissa a observância da Torá de Deus. Se houver violação, então Deus vai arrancar os israelitas e jogá-los para fora da terra. A aliança com Davi, pelo contrário, com a sua casa dinástica e, por implicação, com a cidade de Davi e o templo no topo do Monte Sião. Esta aliança será mantida em todas as condições. Lembre-se da passagem que lemos da profecia de Natã na última vez. Assim, a ideologia real fomentou a crença em alguns setores, e veremos isso nas próximas semanas, uma crença na inviolabilidade, a natureza inexpugnável da casa de Davi, da dinastia, da própria cidade, a cidade escolhida, a montanha sagrada, o templo. Voltaremos a essa ideia em palestras posteriores. Então você tem essa profunda tensão, alinhando a aliança de Israel no Monte Sinai, que é condicional por um lado, com a aliança de Deus com Davi, que está centrada no templo e no complexo do palácio no Monte Sião, e que é incondicional e permanente. Os estudiosos têm tentado explicar essas duas vertentes da tradição na literatura bíblica de maneiras diferentes. A teologia do pacto, com sua ênfase na aliança condicional com Moisés, contratado no Sinai, a ideologia real e sua ênfase na aliança incondicional com Davi, focada no Monte Sião. Uma explicação é cronológica, que as primeiras tradições foram centradas em torno do evento Sinai e a teologia do pacto. Eles enfatizam o aspecto do relacionamento com Deus e, mais tarde, as tradições sobre a monarquia enfatizam a ideologia real. Outra explicação é geográfica. O Reino do Norte, que você vai se lembrar e vamos falar daqui a pouco, o Reino do Norte vai romper com o Reino do Sul. Davídicos não vão governar o Reino do Norte. Então, a suposição é que o Reino do Norte, que rejeitou a casa de Davi, eles desenfatizam uma ideologia real e seu foco em Sião e da casa de Davi. E eles enfatizam a antiga ideologia do pacto e a teologia do Sinai. E, pelo contrário, o Reino do Sul, em que um membro da casa de Davi reinou direto até a destruição, o Reino do Sul enfatizou Sião e sua atendente ideologia real. Levinson rejeita ambas as explicações. Ele diz que não é que uma seja mais cedo e a outra mais tardia, não é que uns sejam do norte e outros do sul. Encontramos as tradições do Sinai e do Sião nos primeiros textos e nos textos posteriores, ou mais tardios. Nós as encontramos nos textos do norte e nos textos do sul. No sul, a casa de Davi foi criticada tão redondamente quanto foi criticada no norte. E a ênfase foi colocada na aliança do Sinai, sobre e contra a ideologia real, tanto no sul quanto no norte. Assim, as duas tradições, segundo ele, coexistiam lado a lado. Elas estavam em uma tensão dialética uma com a outra em Israel, e eventualmente viriam a ser coordenadas e trabalhariam juntas. Vamos ver isso mais para o final dessa palestra. Mas ele diz que a ideologia do Sião vai assumir alguns aspectos do legado do Sinai. O Monte Sião em breve será associado com o local da teofania de Deus, ou de autorrevelação. Ele se tornará uma espécie de Sinai agora permanentemente em Jerusalém. Ele viria a ser o local de renovação do pacto. Ele seria visto como o lugar onde a Torá é dada em primeiro. E, essa é uma ideia, claro, originalmente associada com o Sinai, que é onde a instrução de Deus, ou Torá, foi dada em primeiro lugar. Mas todos esses recursos vão ser recolhidos ou encurtados ou trazidos para o Monte Sião
e para o complexo do templo. Mas por fim, diz ele, não é simplesmente que a ideologia da aliança do Sinai foi absorvida pela ideologia real e pelo Monte Sião, porque o direito da casa de Davi acabará por ser subordinado à observância da Torá de Deus. O próprio rei, vamos ver, não está isento das condições estabelecidas pelo Pacto do Sinai. E mesmo que ele nunca fosse completamente deposto por violar a aliança do Sinai, ele seria punido por suas violações. Os dois vão trabalhar em conjunto. É uma ideia que nós vamos voltar. Vamos ver isso mais claramente à medida que nos aproximamos do final dessa palestra. Mas, por agora, tenha em mente que as duas vão ser mantidas em tensão e trabalharão em conjunto para verificar a outra. Agora, ao filho de Davi, Salomão, são dadas críticas mistas pelo historiador deuteronomista. Ele sobe ao trono através de intriga, como eu disse. Não há realmente nenhuma indicação da escolha divina ou aprovação, mas ele é dito reinar sob a Idade de Ouro. Seu reino é dito esticar do Egito até o rio Eufrates. Ele fez alianças políticas e alianças econômicas em toda a região. Ele iria selar essas alianças com casamentos. Ele se casou com a filha de Faraó, ele se casou com a filha do rei de Tiro, na Fenícia, e assim por diante. O texto afirma que ele construiu um estabelecimento militar assustador. Ele colocou um muro ao redor de Jerusalém. Havia cidades fortificadas, Azor, Megiddo e Gezer. Estas foram as bases para o seu exército profissional. Disse que o exército contou com uma força de carruagens muito vasta. Ele também teve realizações nos domínios da indústria e do comércio. Ele explorou a posição natural de Israel, abrangendo rotas de comércio norte-sul, e foi capaz de trazer grande riqueza para o Estado desta forma. As fontes diárias que foram necessárias para manter a corte muito pródiga de Salomão são detalhadas em 1 Reis. Por isso, parece ter sido uma corte extremamente elaborada. Ele desenvolveu uma frota mercante, ele parecia estar trabalhando em estreita colaboração com os fenícios e com o rei fenício Irã, no desenvolvimento de uma frota mercante, e explorava as rotas de comércio através do Mar Vermelho. Todos os tipos de produtos exóticos são listados como chegando a Jerusalém da Arábia e da costa africana. Nós temos a famosa história da visita da rainha de Sabá. Isto poderia ter sido o território de Sabá na Arábia do Sul. E pode haver algum fundamento na realidade, dadas as rotas comerciais e quão bem eram viajadas neste momento. E é claro, ele é conhecido por suas operações de construções magníficas. Muitos estudiosos supõem que, dada esta enorme riqueza, este teria sido um tempo para o florescimento das artes, e por isso afirma-se frequentemente que este teria sido o tempo para as tradições antigas, as tradições bíblicas, as primeiras tradições da nação, serem registradas, talvez da fonte J. As pessoas datam do século X, o tempo de Salomão. Mas devemos ser um pouco céticos em relação a essa grande imagem, porque os arqueólogos descobriram que Jerusalém era uma cidade pequena. Era uma cidade muito pequena realmente até o fim do século VIII, quando de repente ela absorveu muitos refugiados devido à queda do Reino do Norte. Lembre-se de que Israel vai ser destruída em 722, então os refugiados que forem para o sul vão expandir Jerusalém. Temos evidências arqueológicas disso, mas há muito poucos vestígios materiais que atestam um império fabuloso numa escala que é sugerida pelo texto bíblico. Hazor, Megiddo e Gezer, os 3 lugares que são mencionados como bases militares fortificadas, estes foram escavados. Eles mostram alguns grandes portais, algumas grandes câmaras, até mesmo alguns estábulos, mas os arqueólogos diferem radicalmente sobre a datação dessas camadas. Alguns a datam do tempo de Salomão, alguns veem como posteriores. A maioria concorda que Israel foi provavelmente neste momento o poder mais importante na sua região, mas ainda teria sido pequeno e relativamente insignificante comparado com, digamos, o Egito ou Mesopotâmia, alguma das grandes civilizações em ambas as extremidades do crescente fértil. Mas ela teria sido o estado mais importante em medida na área e, provavelmente, foi capaz de ter algum domínio sobre algumas áreas vizinhas também. Quero apenas mencionar 3 coisas sobre Salomão, as coisas em que ele é notável. Uma delas é que ele é elogiado por sua sabedoria. E, novamente, porque o texto bíblico o elogia por sua sabedoria, a tradição posterior vai achar que é conveniente atribuir o livro de Provérbios a ele, assim como o livro de Eclesiastes. Estas duas são obras que pertencem ao gênero de literatura de sabedoria, de que falaremos no semestre. Em segundo lugar, além de ser elogiado por sua sabedoria, ele foi elogiado pela construção do templo.
E, na verdade, o foco principal de todo o material bíblico, ou a história bíblica de Salomão, é a construção do templo. A dedicação do templo para a Arca da Aliança em Jerusalém. Ele continuou a estreitar a associação do culto e da monarquia. A liderança política e religiosa através da construção deste magnífico templo novo dentro do complexo do palácio, e ele próprio designou um sumo sacerdote. Assim, a justa posição da casa do rei e da casa da divindade no Monte Sião foi bastante deliberada, e essa colina, embora geograficamente seja muito pequena, torna-se no imaginário mítico de Israel essa montanha imponente e inexpugnável. Levenson afirma novamente que Sião veio eventualmente a assumir as características da montanha cósmica. A montanha cósmica é um símbolo mítico que encontramos no Antigo Oriente Próximo. A montanha cósmica tem esses poderes ou potenciais que são universais e infinitos, e vamos encontrá-la na religião de Israel, bem como especificamente em conexão com o Monte Sião. A montanha cósmica na tradição antiga é entendida como o ponto de encontro dos deuses, como o Olimpo, por exemplo, é uma montanha cósmica. Mas também foi entendida como sendo o axis mundi, ou seja, o momento ou ponto de junção entre o céu e a terra, o local de encontro do céu e da terra, o eixo em torno do qual esses mundos se encontravam ou eram conjugados. Em Canaã, na religião cananeia, a montanha de Baal, que é conhecida como Monte Zafon, foi concebida precisamente dessa maneira. E Levenson ressalta enormes semelhanças de linguagem e conceito em conexão com a montanha de Baal, a montanha de El e o monte de Javé. Na verdade, a palavra Zafon, Monte Zafon, é usada para descrever a montanha de Deus na Bíblia, em uma passagem em particular. Assim, o templo no Monte Sião passou a ser entendido como espaço sagrado, muito parecido com as montanhas cósmicas de outras tradições. É descrito como uma espécie de paraíso, às vezes quase um jardim do Éden. É descrito como um lugar a partir do qual todo o mundo foi criado. Ele também é visto como uma espécie de epítome do mundo, uma espécie de microcosmo, um microcosmo de todo o mundo. Ele também é visto como a manifestação terrena de um templo celestial. O templo passou a representar um reino ideal e sagrado, e também o vemos como objeto de desejo intenso. Muitos dos salmos vão expressar intenso desejo. Se eu pudesse me sentar no templo, se eu pudesse apenas estar neste espaço sagrado, vemos nos salmos. Em uma passagem que descreve a dedicação do templo, que é em 1 Reis, capítulo 8, Salomão explica que o templo é um lugar onde as pessoas têm acesso a Deus. Eles podem pedir a Ele, e eles podem expiar os seus pecados. É uma casa de adoração, diz ele, e manteve-se o ponto central do culto israelita durante séculos. Assim, sua grande sabedoria e sua grande virtude na construção do templo, não obstante, Salomão é muito duramente criticado por, entre outras coisas, seu culto estrangeiro. Seu novo complexo no palácio tinha uma quantidade enorme de espaço para o seu harém, que se diz ter incluído 700 esposas. Muitas delas eram princesas estrangeiras, muitas delas teriam sido adquiridas para selar alianças políticas ou alianças empresariais, mulheres nobres. 700 esposas e 300 concubinas, assim como vários funcionários e servos. Agora, é claro que esses números são provavelmente exagerados, mas as alianças diplomáticas de Salomão provavelmente exigiram uniões que naturalmente foram condenadas pelo historiador deuteronomista. Ele é dito ter amado mulheres estrangeiras dentre as nações que Deus havia proibido, e ele sucumbiu à adoração de seus deuses e deusas, que é realmente o ponto-chave. Todo medo de um cônjuge estrangeiro é que um vai ser conduzido ou apoiará a adoração de divindades estrangeiras. E assim, é dito que Salomão construiu templos para deuses moabitas e deuses amonitas. Isso tudo pode apontar para uma tolerância em geral para os diferentes cultos em Jerusalém, no século X e no século IX. Isso pode não ter sido um problema em Jerusalém no século IX e X, mas é um problema para o editor mais tarde deuteronomista. Eles não têm tolerância para com isto. Assim, a falha primária de Salomão, em vista dos historiadores deuteronomistas, é o seu sincretismo, que é solicitado por seus casamentos com essas mulheres estrangeiras, que trouxeram seus cultos nativos para Jerusalém. Sua infidelidade religiosa é dita ser a causa dos problemas graves e, finalmente, a divisão do reino que se seguirá após a sua morte. A fim de apoiar esta corte tremenda e harém,
bem como o exército e a burocracia, Salomão tinha que introduzir pesada tributação, bem como a corvéia, que é o trabalho forçado ou o trabalho exigido em projetos estaduais. Então você tem essa estrutura urbana em desenvolvimento, estrutura urbana burocrática complexa, que agora está sendo sobreposta à vida agrícola e que leva a todos os tipos de distinções de classes e divisões de classes entre os funcionários. Burocratas, comerciantes, proprietários de terras em grande escala, que estão prosperando, talvez, e pequenos agricultores que vivem mais em um nível de subsistência. Então você tem divisões entre a cidade e o campo, entre ricos e pobres. E esta é uma grande mudança em relação aos ideais da democracia tribal. Alguns dos ideais que alguns de vocês viram quando estávamos falando sobre os textos legais, onde parecia haver esses projetos econômicos para trazer equivalência econômica com os anos sabáticos e nos anos de jubileu e assim por diante. Em suma, a lista de males sociais e econômicos que foram enumerados por Samuel em 1 Samuel capítulo 8, quando ele estava tentando persuadir as pessoas a estabelecer uma monarquia, a lista de males: você terá um militar de pé, um exército de pé, terá que suportá-los, você vai ter que fazer trabalho para o Estado, você vai ter todos os tipos de impostos e taxas especiais, você vai ser praticamente escravizado. Muitas dessas coisas parecem ter sido realizadas. O historiador deuteronomista gostaria que nós acreditássemos no reinado de Salomão. Além disso, como já vimos, a própria instituição da monarquia em si não se assenta bem em alguns setores, porque a liderança centralizada sobre um rei humano parecia ir contra as tradições mais antigas da sociedade tribal hebraica, unida pela aliança com Deus, guiada por sacerdotes, profetas, juízes carismáticos ocasionais inspirados. Assim, já antes da morte de Salomão, as tribos do norte estavam sentindo algum alinhamento da casa de Davi. Eles estavam ressentindo o que eles consideravam ser a tirania de Salomão.